e eu estou aqui hoje para fazer com você um pastel de feira. Para esse pastel de feira, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes para a massa: farinha de trigo Viviana, água morna a dar o ponto, sal a gosto, cachaça e uma colher de óleo. De opção de recheio, nós vamos usar queijo Minas, queijo mussarela e carne moída temperada, tá? Então, nós vamos colocar os ingredientes aqui na farinha, primeiro os ingredientes secos, para depois começar a colocar água aos poucos. Então, eu vou colocar o sal, a cachaça e o óleo. Vou dar uma misturada. E vou começar a colocar a água morna. A massa do pastel ela é uma massa bem dura, bem sequinha. A gente tem que sovar bastante ela, mas ela é uma massa bem enxuta. Então, eu coloquei mais umas gotinhas de água e agora eu vou colocar ela na minha bancada para sovar bem ela. Ela já tá bem misturada, tá? A gente vai pegar uma porção dela e nós vamos espichar com um rolo em cima da nossa bancada, tá? Quem tiver cilindro pode cilindrar. O mais fino que você conseguir. Feito isso, a gente escolhe um dos nossos recheios, tá? Vai montando o pastel, escolhe um cortador do tamanho que você quer fazer, vai recheando e cortando e reserva. Aqui eu tô fazendo ele de queijo Minas. Se você preferir, já pode colocar o óleo para aquecer, para depois já ir fritando ele, que esse pastelzinho de feira, ele é um pastelzinho frito. Se ele se abrir, você dá uma apertadinha para fechar. Então, aqui eu fiz uns de queijo Minas, agora eu vou fazer uns de mussarela. Aí, para mim fazer uma diferença, para poder identificar os sabores, a gente pode dobrar uma ponta de um deles para identificar. Aí vai ficar uma ponta quadradinha para saber que é outro sabor. Agora, no meu pastel de carne, eu vou fazer uma marquinha com garfo para diferenciar ele das outras massas também.
Vou pegar num cantinho aqui, vou dar uma beliscadinha com garfo, só para ele ficar com uma marquinha, para mim saber que ele é de outro sabor. Essa farinha Viviana, ela é uma farinha muito forte, de muita qualidade. Então, para massas espichadas, o ideal é uma farinha mais fraca. Então, para quem conhece os produtos da Viviana, a gente tem também a farinha Donateia. E a Donateia, ela é ideal para fazer massas espichadas, tipo pizza, esfirra, totozinho de salsicha, até pastéis assados ou fritos. Toda massa que for feita para espichar, ela fica mais resistente com a Viviana. Então, ela costuma ficar com a farinha de qualidade, a gente diz que fica no efeito sanfona. Tu espicha e ela volta, tu espicha e ela volta. Isso dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se a gente usar uma farinha um pouco mais fraca, como a Donateia, da mesma linha da Viviana, a gente não vai passar tanto trabalho. A gente espicha e ela fica. Espicha e ela fica. Porque ela é um pouco mais fraca, mas é ideal para esse tipo de trabalho. Eu já coloquei o óleo para aquecer, daí eu vou começar a fritar os meus pastel para vocês poderem ver o resultado final. Com o auxílio da espumadeira, a gente retira os pastéis. Então, gente, aqui já estão os meus pastelzinhos prontos. Como eu disse pra vocês, eu marquei, então eu dobrei uma pontinha ali pra mostrar que esse é o de mussarela, tá? Então, tá aqui, horroroso. Vocês não imaginam o cheirinho. Aqui, então, esse ficou com a marquinha do garfinho, ele é o de carne, né? Pra gente poder diferenciar para as pessoas. E o que não tiver nenhuma marca, queijo Minas, tá? Então, a gente, olha, vocês podem comprovar. Então, a marquinha fica para poder identificar o pastel. Então, aqui está o nosso prato pronto. Eu espero que vocês façam e se deliciem em casa. Muito obrigada!